tarde, professor Quioche Arada. Como é que o senhor está? Tudo bem, Walter. Você também? Estamos ainda nessa quarentena, né, professor? Domingo, Estamos né? chegando no mês 6, né, professor? Já acho que já são 3 meses já assim, né? Pois é. Pois é, professor. Essa semana já permeou assuntos assim diversos, né? O governo teve algumas derrotas, né, com nomeações que não foram à frente, a questão do STF. Eu queria conversar com o senhor um pouquinho para a gente fazer um resumo. Por exemplo, essa questão do laboratório da vacina da Covid, professor Quioche. Como é que o senhor, qual o resumo que o senhor faz dessa notícia essa semana? A notícia é muito boa, né? O Brasil tem um convênio lá com a Universidade de Oxford e já 2.000 brasileiros se ofereceram para fazer o teste com essa nova vacina. E se der tudo certo, a partir do ano que vem, estaremos produzindo já essa vacina, né? Então, é uma notícia muito boa. Professor, falando dessa questão de corrupção, agora a gente está tendo aquele monte de desvio dos agentes públicos, né? Liberou o orçamento para comprar insumo para hospital, respirador. Isso não acaba, professor Quioche? Isso daí é difícil, né? Parece que a corrupção está no sangue dos políticos brasileiros, né? Vocês estão aproveitando o momento de afrouxamento das regras de licitação, para fazer compra, para fazer obras. Então, estão aproveitando essa situação de calamidade pública para se enriquecerem rapidamente, né? Então, a Polícia Federal precisa voltar com a carga total de antes da pandemia e começar a fazer investigações, inclusive busca e apreensão e munido de mandado de prisão, conduzir esse pessoal para a prisão, né? Agora, lá no Rio de Janeiro, a própria Assembleia Legislativa aprovou o requerimento de impeachment depois da ação da Polícia Federal sob acusação de desvio de dinheiro na execução de obras do hospital de campanha e importação de equipamentos médicos hospitalares, né? Agora, isso tem que ser intensificado também em outros estados, né? Parece que o governador Jarbas Barbalho também está sofrendo a ação da Polícia Federal, né? Agora, precisa investigar, que tem em São Paulo também, né? Disse que vai. Bom, mas a gente tem a Carla, né? Aquela. Só vê a polêmica, né? Da deputada federal, a Carla, que disse que agora vai sair mais essa questão da Polícia Federal essa semana, professor Quioche. Mas e tem aquela outra polêmica da cloroquina, né? Afinal de contas, a gente pode ou não pode usar o remédio, né? Como é que está no Ministério isso? Ficou aqui. Pois é. A Organização Mundial da Saúde está mudando de opinião a respeito da cloroquina. Logo, logo vai haver mudança de protocolo. Porque aquele laboratório, como é que chama? Lancer. A revista Lancer, que denunciou a inutilidade da cloroquina, dizendo que tinha feito mais de 2.000 pesquisas nas universidades, nos hospitais do mundo inteiro, e quando cientistas independentes indagaram se poderia fornecer o nome dos hospitais, ou pelo menos dos países pesquisados, a revista se defendeu dizendo que não poderia dar essas informações em razão do acordo de confidencialidade. Aí, essa pesquisa ficou desmoralizada, tanto é que a própria revista retirou do site, né, aquela pesquisa. Em função disso, a Organização Mundial da Saúde mudou seu comportamento, que ele tinha paralisado as pesquisas em torno da cloroquina, e agora eles retomaram as pesquisas, né? Tomara que dê tudo positivo, né? O professor, e essa guerra que teve essa semana, e teve primeiro o Ministério, no sábado, tinha uma pessoa nomeada, que é aquele Wizard,
Luiza, né, do curso. Depois, no domingo, ele já não estava mais. Aí, na segunda-feira, entrou uma sequência de dados de como está saindo os óbitos no Ministério da Saúde. Depois, aí teve uma decisão federal. Como é que ficou essa situação? Como é que ficou essa situação é que o presidente tem que atender às exigências do parlamento, né? Porque esse negócio de dizer que da cá toma lá acabou, isso é conversa fiada. Só para você ter uma ideia, começou com 15 ministérios, já estamos com 23, né? E com a possibilidade de criar o 24º ministério, né? O Ministério da Cultura, por exemplo, pode ser recriado, né? Então, não, Ministério da Segurança Pública, né, que vai ser desmembrado do Ministério da Justiça. Então, vamos ter 24 ministérios, entendeu? Então, falta pouco para chegar à época do governo anterior, que nós tínhamos 27, né? Estava quase 27. Então, não há como fugir da pressão do parlamento. Então, aqui nos países vige o seguinte ditado: proibido diminuir o tamanho do Estado, né? Quanto maior o tamanho do Estado, maior a facilidade para os detentores do poder, que terão condições para indicar seus apaniguados para diferentes postos da administração pública. Então, a ordem não é suprimir ministério, é subdividir e duplicar o número de ministérios. Professor, o senhor acha que assim o presidente está ficando isolado, está ficando uma voz assim, sem ter muita opção para poder fazer o governo dele? Ele está fazendo o jogo do parlamento para ver se consegue apoio nas propostas legislativas de iniciativa do executivo, não é? Mas só que, por outro lado, ele não consegue perder o hábito de provocar, não é? A última provocação dele agora foi com as universidades públicas. Ele baixou uma medida provisória dizendo que o atual ministro da Educação, que está sofrendo uma investigação no Supremo Tribunal Federal, acho que é para dar um prestígio, sei lá, que esse ministro poderia nomear os reitores. Ora, isso daí é violar ostensivamente o dispositivo constitucional que assegura autonomia às universidades. Autonomia significa o quê? A faculdade de a própria universidade escolher o seu reitor, né? Não é o ministro da Educação que vai escolher o reitor de cada universidade. Isso é um absurdo. Então, com esse tipo de atitude, a aproximação que ele consegue de um lado, de outro lado, ele consegue afastar os políticos que deveriam estar apoiando ele, né? Professor, tem a PL, aquela PL 2.735, né, do Programa Extraordinário de Regularização Tributária. Como é que vai ficar essa? Que tem a ver com a pandemia, né? Acho que vai conseguir sair, vai ficar normal, vamos parar tudo. Isso é uma espécie de PERT do ano retrasado, quer dizer, Programa de Regularização Tributária, de débitos tributários e não tributários, inscritos e não inscritos, tá? A única peculiaridade é que esse parcelamento está voltado para o futuro, não para os débitos existentes, mas para os débitos que irão aparecer a partir do exercício de 2021 até 2023. Então, de certa forma, isso revela uma visão futurista do nosso parlamento, no pressuposto de que, no pós-pandemia, as empresas continuarão sem capacidade contributiva. Além da ajuda financeira, precisará de medidas de apoio mediante benefícios tributários, concedendo uma moratória dos tributos que forem gerados a partir de 2021, quando se pressupõe que o estado de
calamidade pública já tenha se encerrado. Não é? Então, essa é uma visão, legislando com a visão do futuro, prevendo a implantação de todas as condições necessárias para a retomada do crescimento no pós-pandemia. Então, nesse particular, os parlamentares estão de parabéns, estão mostrando que tem uma visão do futuro. Professor, com relação à tão criticada posição do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que com a questão da Covid eles estão intervindo muito nas decisões do Executivo? Como é que o senhor tem visto isso? O Judiciário, às vezes, faz uma intervenção valiosa, acertada, e outras vezes faz uma intervenção que não tem sentido. Que nem aquele juiz lá do Rio de Janeiro, que deu uma liminar para invalidar o decreto de flexibilização do prefeito municipal do Rio, não é? Entrando no mérito, dizendo que ainda não tem condições científicas para proceder à abertura do comércio, então é que dava uma liminar para suspender o decreto. Ora, quem flexibiliza a abertura da economia é a mesma autoridade que determinou o fechamento do comércio, não é? Não é o judiciário. Então, infelizmente, o desembargador lá do Rio de Janeiro cassou essa liminar. A outra aconteceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Um ministro, por decisão monocrática, mandou que o Ministério da Educação voltasse a divulgar os dados das vítimas do coronavírus, tal como vinha sendo feito anteriormente, a suspensão. A suspensão foi necessária para fazer a adequação daqueles dados, porque estados e municípios não têm uma metodologia comum, cada um informa de um jeito, isso fora a dificuldade decorrente da diferença de fuso horário. Então, se você tem que mandar anunciar todo dia às 18 horas, ora, às 18 horas tem estado aí que não mandou os dados ainda, entendeu? Porque tem, às vezes, tem uma diferença de 4, 5 horas de fuso horário. Então, tem que achar um horário conveniente. Então, o ministro tinha encontrado 22 horas. Aí a mídia reclamou. Não, mas depois do Jornal Nacional ninguém vai ficar vendo. Então, não pode. Tem que ser 18 horas. Então, é complicado lidar com isso. Porque a metodologia do Estado, o que estava fazendo? Como os laboratórios dos estados não têm aquela eficiência desejada, quando a vítima entra no hospital, eles fazem o teste leva dias e dias para sair o resultado. Muitas vezes sai o resultado depois que o paciente já morreu. Então, o que eles fazem? Quando sair o resultado, eles colocam no boletim de óbitos das últimas 24 horas. Mas, na verdade, estão incluindo pessoas que morreram há 5, 6, 10 dias atrás, entendeu? Então, isso que o presidente Bolsonaro está falando, que está aumentando o número de mortos nas últimas 24 horas, entendeu? Então, há o perigo de você contar 2 vezes o óbito, né? A pessoa morre uma vez só, não pode estar morrendo 2 vezes, né? Você já registrou a morte no dia que efetivamente morreu, ele não pode registrar uma nova morte no dia que o registro apontou que ele morreu de coronavírus. Né? Então, isso daí é que foi acertado, que demorou para adequar os dados. Agora voltou ao normal. Agora é baseado só na data do registro. Entendeu? Senão você não consegue interpretar a evolução, a eficiência do tratamento médico hospitalar, porque a curva, se você somar as pessoas que morreram 10 dias atrás, porque o registro saiu hoje, a curva de óbitos nunca vai baixar, sempre vai aumentar. Professor, tem um outro aspecto. Eu acho que está certo. Aquela situação que a gente está
está tendo com o inquérito da fake news. Né? Aí até a votação, a gente começa a acompanhar, já não tem depois do término, é por conta agora do feriado. O senhor que acompanhou um pouco, como é que o senhor viu ali a primeira sessão que estavam comentando ali, começando a votação? Bom, você tem o HC impetrado pelo ministro da Justiça, né, a favor do ministro da Educação. Isso foi parar na mão do ministro Fachin. E a Procuradoria-Geral da República havia pedido a suspensão desse inquérito até que o Supremo Tribunal Federal definisse os limites da investigação, porque você não pode ter um inquérito com o objeto da investigação em aberto. Né? Cada dia vai incorporando um fato novo. Isso não existe. Então, foi feito esse pedido. Agora, acontece que o Partido da Sustentabilidade havia entrado com a arguição de descumprimento de preceito fundamental para invalidar a portaria do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a investigação e nomeou, desde logo, o ministro Alexandre de Moraes para abrir o inquérito investigatório. Então, essa ação de descumprimento do preceito fundamental, evidentemente, é uma prejudicial em relação ao HC. Você não pode ficar julgando o HC antes de decidir se a portaria que determinou a investigação é válida ou não. Então, isso que foi julgado no dia 10, foi adiado após o voto do ministro relator, que julgou improcedente a ação. Eu fiquei ouvindo, desde as 2 horas até 9 horas da noite, um voto extremamente longo, cansativo, estressante, embora revelando profundo conhecimento jurídico, grande erudição do ministro Fachin, mas que não eram exatamente, não tinha muita pertinência com o objeto da ação, que era a invalidade da portaria, que foi baixado com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que faculta ao Supremo Tribunal Federal investigar as infrações penais ocorridas na sede da Corte ou nas dependências da Corte. Né? Então, esse negócio de fake news, ao que eu saiba, não está ocorrendo nas dependências da Corte, e nem na sede, muito menos na sede. Né? Da mesma forma que aquela ofensa perpetrada pelo ministro da Saúde, que xingou lá os ministros e disse que deveriam ser presos, isso não foi feito nas dependências do Supremo, foi feito numa reunião ministerial fechada, não é isso? Então, o ministro, em vez de entrar logo nessa questão do artigo 43, ele fez umas longas considerações sobre direito, liberdade de pensamento, expressão de pensamento, sobre separação dos poderes, sobre conceito de juiz natural, invocando enorme lições doutrinárias, tanto de autores brasileiros como de autores nacionais, e também adentrando em vários precedentes do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, né, ligados ao tema. E depois de tanto falatório, ele disse que ia entrar no mérito para proferir o voto em função dessa arguição de descumprimento do preceito fundamental, baseado na invalidade da portaria. Só que quando ele falava em portaria, ele voltava atrás outra vez, retomava o mesmo discurso, acrescentando mais dados novos, não é? Para valorizar os pronunciamentos anteriores. Mas, finalmente, ele entrou no mérito. E, para minha surpresa, ele disse que a portaria tinha apoio no artigo 43, porque o artigo 43 fala em infrações ocorridas na sede do Supremo ou nas dependências. Ele disse que a dependência ou sede não fica exclusivamente num lugar só. E citou como exemplo o fato de estar havendo julgamento virtual em que cada um dos ministros estão em locais diferentes, mas todos eles integrando a corte.
Então, ele transformou não, ele fez uma conexão entre o local do crime, que é uma noção elementar de direito penal, que todo segundanista sabe, onde que o crime acontece, com a noção de jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que evidentemente tem jurisdição em todo o território nacional. Para concluir, que a sede do Supremo e as dependências do Supremo se situam no âmbito do território nacional, em todo o território nacional. Ora, e com esse fundamento, ele validou todos os atos praticados por ministro Alexandre de Moraes, a intimação do ministro da Educação, enfim, todos aqueles que atacaram o Supremo, que denegriram sua imagem, pregaram o fechamento do Congresso, e estimularam ou pregaram o descumprimento da ordem do Supremo, validou tudo. Quer dizer, incorporou, validou a incorporação de fatos supervenientes à abertura do inquérito. Até onde eu sei, isso é noção elementar de direito penal, inquérito policial ou judicial tem que investigar os fatos que ensejaram a sua instauração, não os fatos futuros. Se você for investigar fatos futuros, o inquérito pode ficar 1 século, 2 séculos, à espera de acontecimentos delituosos no curso do tempo, para ele ir investigando. Não é assim que se faz. Investigação tem que ter o objeto certo. Então, o ministro conclui corretamente neste ponto quando ele diz que a investigação não pode ficar sem limite, tem que ter limite. Só que, ato contínuo, ele validou os atos que extrapolam daqueles limites, entendeu? Então, ele pegou tudo aquilo que casuisticamente foi levado no bojo do inquérito, ficou validado. E depois desse voto, foi adiado, possivelmente na outra quarta-feira, não sei se vai retomar o julgamento, mas eu tenho a impressão que os demais ministros irão se apegar à tese do ministro Fachin como se fosse como uma saída, né, para salvar esse inquérito e salvar a portaria. Professora... Isso daí... Ou não? Não. É uma pergunta que fizeram para o senhor, depois que o senhor terminar, eu vou passar. Não, pode falar. Não, ele estava falando exatamente, o Laerte que falou para o senhor, olha, professor, não esquece do meu livro e tal, ele está comentando, mas ele está comentando outra coisa, que ele falou assim, professor, o que o senhor acha da recente criação, está aqui do Ministério Novo das Comunicações, né? Porque vem de uma pasta de um deputado federal, mas o filho, quem vai reger a pasta é o genro do Silvio Santos, está aqui no celular. Ele falou, o senhor vê uma inviabilização de assumir a pasta? Como é que o senhor acha que vai dar problema também? Ele está procurando aí amigos, né? Está procurando a ajuda de amigos, né? Pegando pessoas que têm influência, né, na mídia, e abriu essa pasta que já teve status de ministério, depois o governo Lula foi rebaixado para Secretaria de Comunicações, né, e agora está criando o status de ministério, né. Então, é um ministério que vai e vem, né, vai e vem, conforme os interesses políticos em jogo, né. Começaram Quem é que você falou que quer a pasta? É o filho do Silvio Santos, né? O filho não, o genro do Santos. Vai ver que é o resultado, viu, Walter? Vai ver que é o resultado da entrevista que o Silvio Santos fez recentemente com o presidente Jair Bolsonaro. Não sei se você viu a entrevista. Eu vi. Descontraída, tal, tudo, né? Eu nunca vi um presidente ser entrevistado por Silvio Santos assim, né? Na verdade, o Laerte está falando assim, tem uma necessidade também dele ter uma comunicação melhor, embora eu acho que isso é assessoria de imprensa, mas pelo menos ele vai tentar conversar com veículos, né, professor? Porque
dependendo... A comunicação melhor não vai depender do tamanho do órgão, né? Vai depender da competência da pessoa que estiver conduzindo a comunicação. Não precisa, não é porque um mero órgão de comunicação passou a ter status de ministério que a qualidade da comunicação melhorou. Não é assim. Tá? Da mesma forma que você construir um palácio da justiça a custo bilionário, não vai melhorar a decisão dos tribunais. Vai depender tudo da boa vontade, do esforço, da competência dos julgadores, e não do prédio que vai abrigar esses julgadores. Né? Professor, eu tenho algumas perguntas que eu recebi durante a semana, mas eu queria fazer uma agora do Marco Jorós, que está aqui. Ele está perguntando, professor, que eu acho, na esteira que o senhor falou, professor, boa tarde, né? Na esteira que o senhor falou, o senhor tem acompanhado a questão do governador Witzel, lá do Rio de Janeiro, se o processo de impeachment que ele está vigorando, o senhor acha que vai avançar o processo? O senhor está acompanhando, né, um pouquinho esse processo? Eu não sei, eu não sei exatamente se o governador tem maioria na Câmara, na Assembleia. Se ele tiver maioria na Assembleia, isso daí é só para gerar mídia, né, gerar informações. Ele vai ser barato. E aí o presidente da Assembleia tem que constituir uma comissão processante. Essa comissão vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o acusado e, considerando procedente a acusação, ele vai instaurar o processo de julgamento que vai ser presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? E o presidente ele vai só presidir, ele não vai interferir, né? Não vai interferir no julgamento. Mas a presidência é do presidente do Tribunal de Justiça e não presidente da Assembleia. Então, mas se tiver maioria, eles vão, o voto é sim ou não, entendeu? Uhum. O acusado cometeu a infração que é imputado, sim ou não? Vou botar sim ou botar não. Então, se ele tem maioria, ele pode ficar sossegado, que ele não vai ser afastado, né? Professor, o Marco Jorós está falando... Professor, como é que ficou aquela questão aqui da autorização lá na segunda-feira, lá do inquérito, se o presidente interferiu ou não na Polícia Federal? Né? É inquérito ainda, né, professor? Você acha que esse negócio também vai andar? Aquilo lá foi adiado, não foi prorrogado por mais 30 dias, né? Isso. Aquilo lá vai prorrogando e não vai encerrar tão breve, e a crise continua em aberto, né? Agora, já fizeram a requisição do vídeo, porque o Sérgio Moro disse que a prova do crime estaria lá. E como já vimos no programa anterior, Walter, não tem nada de interferência do presidente na Polícia Federal, entendeu? Então, mas aquele vídeo aquele inquérito serviu de pretexto para o ministro Celso de Mello, né, espalhar pelo ventilador todas as ofensas e palavrões proferidos pelas autoridades presentes naquela reunião reservada, fechada, né, no dia 22 de abril. Então, aquilo lá criou uma tensão muito forte entre os poderes, entre autoridades estaduais, municipais e federais, né? E com membros de outro poder também. Lamentável. Deveria encerrar logo, né? Porque já vem adiando de longa data, né? Uhum. Professor, eu estou aqui, depois eu mostro para o senhor, doutor Leopoldo, que foi presidente da OAB do Tatuapé, foi o professor Kioshi. É uma honra estar escutando o professor. Eu estou com ciúmes, eu tenho que dar entrevista no meu programa. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele está perguntando o que o senhor acha da questão do auxílio que diz que o governo federal vai ter o auxílio prorrogado aí, né? E ele está. O senhor acha que vai ter orçamento para ficar
implementando mais dinheiro nessa situação, se não está entrando... Em termos de 600, como o Rodrigo Maia quer, o Planalto está dizendo que não tem esse recurso, mas que ele vai prorrogar pela metade, R$ 300 por mês. Isso porque a previsão de isolamento social que ele estava prevendo, 60 dias, foi prorrogado também. Então, o benefício também tem que ser prorrogado, porque os pobres não têm como sobreviver encerrado no interior da sua casa. Eles têm que sair para trabalhar, ou então tem que receber ajuda do governo, coisa que governadores e prefeitos não estão fazendo. Pura e simplesmente eles ficam impondo isolamento social, inclusive com o uso de força policial, prendendo pessoas que saem, prende na praia, prende comerciante que abriu a loja, entendeu? Então, usando de uma violência inusitada, mas não se preocupam com a alimentação dessas pessoas que têm que ficar encarcerado dentro de casa. Então, isso sobra tudo para o governo federal. Professor, agora entrou uma pergunta bem interessante. Colega meu da Rádio CBN, o Roberto Nonato, né? Ele faz o Noite Total. Eu queria dar um abraço para ele. Está entrando na live. Que eu acho boa noite. Em relação ao Ministério Público que está com aquele processo de inclusão de provas no inquérito do fake news, né? Que para caçar a chapa do Mourão e Bolsonaro, lá de 2018, você acha que vai avançar? E o que ele pergunta assim, a sequência de processo e inquéritos, eles não tratam de empurrar uma demanda para cassação do presidente? O senhor acha, professor? Obrigado, Roberto. Essa é uma fita cinematográfica que já vimos no governo Michel Temer. Você lembra que ficou 2 anos, quando a lei específica fala em 42 dias para concluir, desde a apresentação da impugnação do mandato legislativo até a decisão final, tem que terminar em 42 dias. No caso do Michel Temer, levou 2 anos e pouco, entendeu? Aquele negócio é um absurdo. Aliás, começou antes de ele assumir a presidência, né? Certo? No tempo que ele estava na vice. Mas atrapalhou bastante o governo, como vai atrapalhar, como está atrapalhando também o atual governo. Não tem menor sentido essa impugnação mandato eletivo sob a acusação de abuso de poder econômico. Poderia encontrar qualquer outro fundamento, menos abuso de poder econômico. Poder econômico abusou, houve abuso de poder econômico por parte do candidato derrotado, que é o senhor Haddad. Mas o Jair Bolsonaro, ele não usou dinheiro público, nem dinheiro particular. Ele fez a campanha tudo na base da rede social, que não custa dinheiro, não é? Igual nós estamos fazendo aqui, nós não estamos pagando nada. Não é? Verdade. Professor, o Roberto ainda continua, o Roberto, jornalista da CBN. Ele falou, professor, agradeceu aqui o senhor, ele perguntou o seguinte, com relação à questão do presidente do Pará, o Jader Barbalho, né? O presidente não, o governador Jader Barbalho, filho do antigo senador, coloca o seguinte, que os fatos dizem que o governador, ele deixa eu ver aqui, ele fez, pegou o dinheiro de volta, no caso, né, que aquela compra dos aparelhos que foram de forma irregular, né, que depois ele devolveu, a empresa devolveu o dinheiro, ele ainda um valor que ele teria a pagar ficou com uma indenização e agora está correndo uma investigação em cima disso. Aí perguntou o Roberto, o fato dele ter recomposto dinheiro ao Estado, ao erário público, o fato dele ainda ele ter notificado e feito a quebra do contrato, quer dizer, não teve perda no erário público, não teve... Então, às vezes, isso não é um atravessar, né? Ele fala assim, não fica atrasando a justiça com uma coisa que já está resolvida? Obrigado, viu, Roberto? Bom, eu não tenho conhecimento dos fatos pormenores. Tudo indica que ele fez uma compra sem licitação mediante pagamento antecipado.
e os equipamentos não foram entregues. Então, ele sofreu uma ação policial, eu não sei se foi depois ou antes, que ele notificou a empresa para devolver o dinheiro. Não é? Então, devolveu o dinheiro. Mas o fato de ele pagar antecipado, valendo-se da flexibilização das normas da licitação, se foi um ato que configura um ato infracional ou não, isso depende da investigação pormenorizada dos fatos, que eu não tenho. Agora, se houve infração penal, a ulterior devolução do dinheiro, por si só, não apaga o crime. Pode ter circunstâncias atenuantes na fixação da pena, mas não apaga o crime. Professor, vou encerrar aqui, mas ele falou... Você dá um tapa no rosto de alguém e depois ele se arrepende e dá uma acariciada no rosto. Isso não apaga o crime. O Roberto Nonato está... Roberto é muito amigo nosso também, viu, professor? Ele está ali ele está agradecendo, diz que uma hora a produção vai ligar para o senhor para falar lá no Noite Total. Agradeço. Eu pedi para encerrar com essa pergunta, e eu acho até interessante perguntar, né? Então, falava-se da atuação muito da Polícia Federal, inclusive da Lava Jato. Aí a opinião, ele falou, ele sabe que é a opinião aqui, eu também vou fazer a pergunta dele, como se fosse minha. A Polícia Federal parece que agora está desencadeando várias operações. Aí ele falou, só acredita em manipulação da Polícia Federal, do governo Bolsonaro para cá? Não está havendo, não. A Polícia Federal é uma polícia republicana, é um órgão do Estado Federal Brasileiro, autônomo, independente, entendeu? Tem direção própria, não sofre ingerências de quem quer que seja. O professor, vou fazer a última pergunta aqui, nossa do Leopoldo. E ele está reforçando a questão da entrevista. O Leopoldo foi presidente da OAB Tatuapé, tem um programa de televisão para quem nos assiste. Professor, a questão da OMC, que agora dizem dos dados aqui, está falando, o senhor acredita que a OMC pode estar errando em alguns dados? Porque agora tem gente que fala que a OMC está errando equivocadamente em alguns dados, que o próprio Trump fala isso. Essa atuação da OMC, né, ela pode ser questionada, professor, nessa questão de dados, de atuação. Como é que o senhor vê? Né? É uma pergunta bem genérica, mas acho interessante. A OMC está criticando o Brasil por apresentar um dos maiores índices de vítimas e de contaminados, não é? Dizendo que não está obedecendo o protocolo, dizendo que não há isolamento social horizontal, né? Havendo muitas exceções. Acontece que a Organização Mundial da Saúde elaborou o seu protocolo baseado nas experiências, nas realidades dos países desenvolvidos, como o país europeu, o país como Estados Unidos, não levou em conta os desníveis econômicos e financeiros existentes no Brasil. Aqui você tem 13 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de miséria, o que na Europa, nos Estados Unidos, não existe. Então, esse negócio de protocolo não pode ser aplicado linearmente para todos os países do mundo. Então, é como dizia o presidente Bolsonaro, neste ponto com propriedade, que cada país tem sua peculiaridade e tem que adaptar o protocolo da Organização Mundial da Saúde às particularidades do nosso país. Professor, eu queria agradecer muito o senhor. Na verdade, a gente pegou todos os temas, viu? Foram quase 14 temas. Agradecer quem participou. O Laerte pergunta ao senhor de novo da obra, né? O senhor já falou a questão do... É aniversário agora? Ele perguntou porque ele viu na rede social, professor Quioche, eu vi na rede social
um movimento em auxílio, né, que o senhor está participando. Eu acho que é aquela... já foi essa live? É uma live, né, que vai ter já foi essa, professor? Então, acho que é dia 14, das 15 horas até as 20 horas, vai ter um show beneficente com vários artistas, cantores da comunidade nipo-brasileira, em prol das 4 entidades beneficentes, né, que cuidam das pessoas idosas, que cuidam das crianças deficientes e que cuidam de adultos também com deficiência mental, né? Então, essas entidades estão sofrendo um isolamento e não podem fazer shows abertos para angariar fundos. A tradicional jantar de confraternização não foi possível, entendeu? Então, eles partiram para um show virtual e nós entramos como um dos patrocinadores desse show. Professor, eu quero agradecer. Nós estamos indo também com outras entidades. Por exemplo, fazemos uma ajuda também para GRAC. GRAC, você sabe, né? É uma entidade que cuida das pessoas que foram atacadas por câncer, né? Então, essa e várias outras instituições que auxiliam crianças e adolescentes, né? Que nós estamos ajudando também. Professora, para desejar um feliz final de semana do Dr. Ricardo Andrade, ele é de Brasília, disse que foi seu aluno aqui em São Paulo, mandando um abraço para o senhor, que não esquece das lições. Né? É bom, é Brasília, né, professor? Eu queria lhe agradecer muito, perguntar se a gente pode estar na próxima sexta-feira, quando é que o senhor vai sair da reclusão, né? Lembrando que o senhor falou que quer pegar o semiaberto. Você está falando que queria gravar no domingo? Pode ser também, no seu aniversário. Então, vou convidar quem está nos assistindo aqui. A gente pode gravar no domingo, talvez com resumo. Porque tudo acontece tão rápido, né, professor Quiochi? Eu queria agradecer o senhor e agradecer o pessoal aqui, né, o pessoal que esteve aqui principalmente o Roberto Nonato, o Leopoldo e o seu aluno, e o Cojoró. Obrigado, viu, professor? Domingo a gente volta, mas o resumão é na sexta-feira também, da semana que vem. Domingo vamos abordar pouca coisa. Tá bom, professor. Olha, um excelente final de sexta-feira para o senhor e para o senhor e para a sua esposa, um dia bonito, dia dos namorados. Né? É verdade. Lhe agradeço, viu? Tá. Abraço, até no tchau.